Bacana, essa é acho que a dúvida principal, né, Tuxê? Então, mas hoje, fazendo através do modelo de cooperativa ali, se você for calcular payback mesmo, a gente vai estar falando de um payback de mais ou menos. E a gente compara, né, esses investimentos geralmente com outros investimentos que são considerados seguros. Né? A usina de investimento de energia solar, ela é considerada segura até mesmo por esse contrato. Como que é investir em usina solar ou de usina de investimento, né? E de repente como que sobra minerar Bitcoin, alguma coisa assim, né? Isso, nessa calculadora aqui, ele está dando a potência em watts, né? Fala, plebe! Bem-vindos a mais esse papo aqui no nosso podcast Permacultor Libertário. Eu sou o Tuxê Nunes, host do podcast Libertário, e sempre trago pessoas que trabalham aí com algum aspecto, né, com alguma ferramenta que pode nos ajudar a levar uma vida mais off-grid, a gerar renda do campo. Hoje, a gente vai ter uma conversa incrível sobre usinas solares de investimento. Usina de investimento. A gente vai trazer também um aspecto de mineração de Bitcoin através de usinas de energia solar. Aqui a gente está falando de usinas de médio, grande porte. Não está pensando ali naquele uso residencial. Para falar sobre isso comigo, eu tenho a honra aqui de receber o Rodrigo Sanches e o Fred Giatti, que são engenheiros mecânicos e também trabalham há bastante tempo com energia solar, em especial nesse segmento de usina solar de investimento. Antes de apresentar exatamente eles, né, a gente começar o nosso papo, eu queria lembrar de se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos esse papo. Também me seguir nas outras redes sociais, como o Instagram, @tuxenunes_sustentável, e no Twitter, enquanto a gente puder usar o VPN, se não tiver recebido a cartinha aí do Xandão, procura lá por @tuxeoffgrid. Também tem a newsletter aqui do canal, Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre alguma ferramenta da vida autossustentável e autossuficiente. O artigo da próxima semana vai ser sobre usina de investimento também, para você pegar ali no texto algumas nuances que, de repente, a gente não trouxe aqui na conversa. É sempre muito bom ler artigos sobre esses temas, que a gente consegue fixar mais e pegar algumas dessas nuances, como eu disse. E também, algumas pessoas nos apoiam no Apoia-se, e eu queria te convidar a ser uma dessas pessoas também. O projeto vem crescendo bastante, faz muito sentido se você enxerga uma vida no futuro autossustentável, autossuficiente para você, colaborar com o projeto, entre no Apoia-se e colabore também conosco. E se você quiser evoluir aí nesse entendimento da usina de investimento, o contato dos rapazes está aqui na descrição. A qualquer momento você pode falar com eles. Se você está nos escutando no Spotify, Apple Podcast ou Amazon Music, no YouTube vai ter ali o link para entrar em contato. Maravilha, então, não era para apresentar, já apresentei. Fred Giatti e Rodrigo Sanches. Pessoal, muito obrigado, viu, pelo tempo de vocês, por estarem aqui, por se disporem, né, a explicar para a gente como que funciona essa questão da usina de investimento, o modelo de negócio. Assim, para muitas pessoas é uma coisa completamente nova, e para outras pessoas já tem um desenvolvimento aí, né? E muita gente pensa também como fazer isso com o Bitcoin, que é uma segunda parte do nosso papo. Mas antes de tudo, se vocês quiserem se apresentar, falarem de onde vocês vêm, há quanto tempo vocês trabalham com energia solar, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Legal, começa aí, Fred, pode começar. Beleza aí. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Fred, né, eu sou formado em Engenharia Mecânica, né, pela Unesp, fiz lá em Guaratinguetá. Comecei trabalhando na área da indústria, né, e depois, por um convite de um amigo meu, né, comecei a trabalhar aí diretamente com energia solar, né, trazer essa pegada aí de um projeto, primeiramente para redução de custo, né, acessar como investimento mesmo, mas também sempre tendo essa pegada autossustentável.
né? E aí depois de um ano para cá, um ano e meio para cá, eu estou trabalhando junto com o Rodrigo aí, especificamente na área, né, de usinas de investimento, né? Focando aí no pessoal que quer gerar uma renda ali através da energia do sol. Excelente. E você, Rodrigão? Bacana, vamos lá. Primeiramente, prazer aí, Tuxê, estar participando. Acredito que a gente vai conseguir tirar bastante dúvida e apresentar um pouquinho da ideia pro pessoal. Me apresentando, eu sou o Rodrigo, tá? Eu tenho hoje 28 anos e trabalho com a energia solar desde 2020, mais ou menos. Tá dando aí 4 anos, né? Praticamente que eu já estou dentro desse setor. Eu sou formado em engenheiro também, engenheiro mecânico, tá? E sempre trabalhei, antes de trabalhar com energia solar, né? Hoje mais focado em usina de investimento também, mas sempre trabalhei também na parte mais técnica da coisa, né? Então, cheguei a trabalhar dentro de empresas, né? Escritório de engenharia. Aí recebi também essa oportunidade ali no começo da pandemia, mais ou menos, essa oportunidade de trabalhar com energia solar, né? De estar aí dentro da Eletrobidu. E desde então a gente vem atuando. Então, lá no começo a gente trabalhou muito com projetos residenciais, né, o foco ali para a economia da sua residência, e desde o meio do ano passado, mais ou menos de agosto, né, a gente vem dentro de um novo braço aqui dentro da empresa, onde a gente foca em usinas de um porte um pouquinho maior, e alguma coisa relacionada aí também à usina de investimento, que é o nosso papo aqui hoje, né. Tem algumas frentes de mobilidade elétrica também, né, esse braço hoje da empresa, ele busca inovações, né, então tudo que é novo, tudo que a empresa está tentando tirar do zero, a gente que está à frente aí hoje, e tanto eu quanto o Fred aí, que faz parte do nosso time também, a gente está nessa frente aí hoje. Cara, excelente. E para começar aí o nosso papo, Rodrigo, eu queria entender, vamos partir dos aspectos mais gerais, né, para a gente chegar ali depois no detalhe. Como por exemplo, eu tenho um terreno qual que é a dimensão de um terreno para fazer o investimento de uma usina desse porte, né? Qual porte que a gente está falando? Pensando assim, na pessoa mais leiga, como que a gente começaria a apresentar uma usina de investimento? O cara ele vai estar pensando em investir X valor e ter um retorno, né? Mas como que ele identifica se, de repente, ele tem um patrimônio, se a propriedade dele é adequada ou não para ele pensar aí em buscar essa solução? Bacana, essa acho que é a dúvida principal, né, Tchê? Então, o pessoal sempre pergunta e isso realmente é o que caracteriza um investimento desse vir a dar certo ou não, né? Então, primeiro, um ponto que é importante é você ter o terreno, né? Tem muita gente que quer fazer também a usina de investimento, tem pessoas que fazem em terreno alugado, mas claro, se você tiver o terreno, você aumenta a sua rentabilidade ali, né? Então, o investimento ele fica mais atrativo. Esse terreno, normalmente, o que a gente precisa para instalar uma usina dessa é algo em torno de 1.000 metros quadrados, tá? 1.000 metros quadrados é um espaço que a gente consegue, sem problema, ali, fazer a instalação da usina. E, claro, temos que dar uma olhadinha também se não tem muita árvore ali em volta, alguma coisa que possa gerar sombra ali nessa usina, né? Afinal, a sombra é o nosso maior vilão. Então, os pontos principais, assim, que eu acho que para você começar a pensar nisso, é ter um espaço, ter o terreno ali, que gire ali em torno de mais ou menos desses 1.000 metros quadrados, e depois, o outro ponto que é crucial é a questão da energia. Você precisa que nesse terreno esteja chegando energia elétrica, né? Então, indo para o lado um pouquinho mais técnico da coisa, a gente precisa que a energia da rua, né, que chega ali para você, seja trifásica. Então, às vezes, também você tem locais ali que são mais afastados, que é normalmente onde o pessoal pensa em fazer usina porque o terreno ele é mais barato, né? Não que não dê para você fazer no centro da cidade, dá para fazer normalmente. Só que tendem a fazer em locais mais isolados por custo de terreno, né? O terreno é mais barato normalmente quando você está mais afastado ali. Mas essa questão da energia é crucial, então você precisa que chegue energia ali no terreno, esteja chegando energia e que seja uma rede trifásica ali no local, tá? Isso E de repente também, usina, né? Como é que é? Pelo tamanho da usina que faz sentido, né? Você até poderia fazer uma usina menorzinha ali, só que aí o investimento não fica tão atrativo. Então, a rede trifásica é crucial. Porque eu acho que o perfil, né, muitas vezes deve ser daquele cara que tem, sei lá, uma chácara, alguma coisa assim, de repente não rende nada para a pessoa, né, de repente até dá algum custinho ali, e aí ela quer colocar ali o sistema para rentabilizar dessa forma, né?
se não tiver, por exemplo, essa infraestrutura, isso de repente pode inviabilizar, a pessoa consegue levar ou pode ficar muito caro levar? Como que funciona isso, pensando... eu tenho, trazendo uma ideia aqui, que eu tenho um terreno num local bem afastado, e de repente não tem, eu teria que levar essa estrutura ou criar. Como é que funcionaria isso? Inviabiliza? Então, na maioria dos casos, a gente tem problema, assim, de conseguir viabilizar isso, né? Porque se for um local muito afastado realmente que não chega, para você levar essa energia até lá, você teria que entrar em contato com a concessionária e tudo mais, então isso acaba gerando uma complicação. Dependendo, às vezes, por exemplo, chega energia na rua, mas não é o trifásico, por exemplo, aí pode ser uma obra na rede, aí vai depender, teria que fazer essa solicitação para a concessionária e entender qual o custo dessa adequação, dessa obra na rede, né, que o pessoal chama. Em alguns casos, pode vir a dar certo, tá? Pode não, esse investimento não ficar tão alto assim e conseguir viabilizar. A gente mesmo tem alguns clientes ali que chegava o trifásico ali na rua, porém o transformador ali, né, do local, ele não suportava a usina, mas aí a obra na rede ela não fica tão cara, então nesses casos a gente consegue viabilizar tranquilamente. Mas aí é realmente uma conversinha ali com a concessionária local para entender qual seria esse custo, tá? Mas se não chegar ao trifásico, né, provavelmente aí essa obra fique um pouquinho mais cara. Tem que estudar, né? É até difícil a gente falar sem saber, sem conversar com a concessionária, mas é um pouquinho mais difícil nesses casos. Entendi. Acho bacana falar também, deixa eu só, passando aqui, continuar o tópico, não necessariamente precisa ser só instalada no solo, né? Se o pessoal tem, por exemplo, um barracão desativado ali, alguma área no telhado que tenha uma disponibilidade de fazer instalação, você não precisa ficar preso só nessa parte de fazer instalação, né, no solo em si, né? Tem como viabilizar em outros terrenos ali, né, outras superfícies para fazer instalação. Cara, excelente observação. Eu já vi até em cima de rio, né? Rio não, lagoa, né? Flutuantes, até um negócio legal que o Fred falou é que pode ser tanto no solo quanto no telhado ou nos dois, né? Então tem 500 metros no telhado e 500 metros no solo, dá para fazer também. Uma coisa bacana até que normalmente quando a gente faz isso, né, leva isso para o telhado, às vezes o custo é até um pouquinho melhor, né? Porque a usina, quando você é feita no solo, você gasta um pouquinho mais com estrutura de fixação ali, né? Entendi. Então é bom aproveitar a estrutura do telhado, né? Igual no residencial, vai ter o custo, ele é considerável, né? Não é muito assim, mas é considerável, né? Você vai colocar aquilo ali depois para calcular o retorno, né? Ainda mais quando a gente está pensando em investimento, né? Que é a ideia dessa usina. Qualquer coisa que você consegue tirar ali, né? Desse custo, o investimento vai ficando cada vez mais atrativo, né? Sem dúvida. Sim. Cara, e quando, por exemplo, o investidor te chamou para entender ali se tem viabilidade a propriedade dele. Eu imagino que a primeira coisa que você vai olhar, por exemplo, seria ali a topografia, né? De repente, imagina que está no morro. Se aquela face do terreno está no morro, está na parte norte, está na parte sul, o que você acha, assim, de informações preliminares? Porque topografia, mexer com terra é caríssimo, né? O que você acha que são algumas coisas aí que você observa de forma mais geral, assim, para começar a entender o que seria, para ter uma noção? Falando de terreno, né, local ali do terreno, primeiro, o primeiro ponto que a gente olha é a questão de árvore, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim, porque também não adianta a gente buscar uma solução ali, né, que é sustentável tudo, mas tirar as árvores do local, né? Então, é bom ser um espaço aberto ali tudo, e também a questão ambiental ali, às vezes é complicado você mexer com árvore, né? Então, o primeiro ponto é esse, e depois falando de terreno, a gente vai ter problema, normalmente, só quando o terreno for muito íngreme, realmente, se tiver um morro muito grande, assim, porque se for algumas elevações ali, ou uma inclinação não tão alta, normalmente não é problema, tá? A gente consegue, hoje tem muitas tecnologias de estrutura de fixação, então isso consegue resolver normalmente, inclusive sem fazer terraplanagem, nem nada do tipo, tá? É realmente só se for uma inclinação muito alta ali, que aí talvez a gente tenha problema, né? Aí olhar certinho para onde está orientado o morro, né, e tudo, para não causar, próprio morro às vezes causar sombra na usina também. Tem algum grau, assim, que você acha que é o limite de declividade, alguma coisa assim? Olha,
Eu acredito, hoje o bacana para a gente estar inclinando o módulo, né? Aqui, por exemplo, a gente está falando aqui de São Paulo, né? Então, isso vai mudando conforme você vai mais para o sul, isso muda, ou mais perto da linha do Equador, lá mais norte, nordeste, isso vai mudando, né? Mas aqui em São Paulo, o bom é a gente orientar a placa próximo de 25 graus, certo? Então, quando a gente Entendi. vai aumentando muito essa inclinação a partir de 25, em teoria, a gente pode vir a ter problema. Eu acredito que a gente vai realmente ali ter que fazer uma terraplanagem, alguma coisa do tipo no terreno, se a gente estiver falando de uma inclinação ali a partir de uns 35, 40 graus ali, aí a gente tem que talvez olhar com um pouquinho mais de cautela, tá? Mas Legal. tudo que é mais que 25, né, em teoria a placa ela pode começar a perder eficiência, né? Claro, a gente consegue reorientar, colocar a mesa ali da forma que a gente precisa, mas isso vai acabar gerando um limite também na gente ali. Então, eu acho que até 40 graus ali de inclinação, eu acho que é difícil de ter um problema ali referente a isso. Excelente. E na questão da orientação do morro, por exemplo, imaginando alguma situação desse tipo, de repente o cara está com uma orientação ali sul, inviabilizaria, por exemplo? Se for a inclinação muito alta, pode inviabilizar, mas normalmente tá com o morro voltado para o sul, se não for uma inclinação muito alta, não inviabiliza não, a gente consegue fazer assim mesmo, tá? Realmente só se for muito inclinado, aí pode vir a ter todo o próprio morro que é sombra ali no módulo, né? Mas Aham. se a inclinação for para o norte, aí a gente tem muitos ganhos, tá? Aí é mais difícil da gente ter problema se essa inclinação ela tiver voltada ali para o norte, né? Não, perfeito. Maravilha. Vamos lá. Então, a gente entendeu ali como que é o aspecto técnico, né, da fiação que chega ali para aquele cliente, para aquela propriedade, para a gente poder entender se tem algum tipo de viabilidade ali por parte da fiação, até para escoar essa produção de energia. A gente Sim. também entendeu os aspectos aí do terreno, para a gente ter uma avaliação primária aí, se daria para encaixar ou não, mais ou menos entender se teria um custo mais elevado ou não para fazer esse investimento. Tem uma questão também que eu acho importante a gente até trazer aqui no início do papo, que é com relação aos tamanhos da usina, né? Tem uma variação nesse tamanho aí, não é? Como que vocês definem isso? Como que vocês explicam isso? Porque vai mudar muito o custo da usina com relação à quantidade de energia que ela produz, não é? Então, essa semana aí até o Fred estava pesquisando, até se quiser falar um pouquinho sobre esse tema aí, Fred, acho que você mexe praticamente diariamente com isso, falar um pouquinho do tamanho da usina, o que traz mais retorno aí. Não, falo sim. Então, basicamente, né, a gente tem 3 tamanhos de usinas. A gente tem na baixa, na média e na alta tensão. Na alta, a gente nem trabalha porque é o que a gente chama de geração centralizada, né? Então, já são autoprodutores ali, né, que podem até vender essa energia, né, de uma maneira mais convencional, digamos assim. Quando a gente está na baixa tensão, a gente tem um limite, que é o imposto aí pela ANEEL, que é o que a gente consegue instalar 75 kW de inversor. E aí dá esses 1.000 metros quadrados aí de placas que o Rodrigo falou. Então, algo ali de 200 a 210 placas, mais ou menos. É uma usina que fica ainda dentro da baixa tensão. Quando a gente parte para a média tensão, já precisa ter um transformador do investidor ali, dentro do terreno que ele vai fazer a usina. E aí isso acaba agregando alguns custos a mais, né? Então, o próprio transformador, né, ele tem que incluir no custo da usina em total ali, e também começa a ter uma cobrança por parte da concessionária, que é o que a gente chama de demanda contratada, né? Então, ele precisa contratar uma demanda proporcional à potência dos inversores que ele vai instalar. E aí isso tem um custo, tá, mensal para ele, que tem que pagar para a rede da concessionária. Então, por exemplo... Isso na média. Oi? Isso na média tensão. Na média Na tensão. média já tem esse custo. Tá. Isso, exato. Então, por exemplo, se ele quer fazer uma usina de 100 kW de inversor, já não é rentável, porque ela vai ser pouca coisa acima de uma usina de baixa e ele vai ter muitos custos a mais para poder, né, rentabilizar essa usina. Então, até passar um parâmetro mais ou menos, uma usina de média tensão que ela já fica rentável, é uma usina a partir de 1 mega ali mais ou menos, é quando
já começa a ficar rentável por conta dessa demanda contratada e dos custos que ele vai ter para operacionalizar a usina. Então, tem esses patamares ali, né, para ficar mais interessante essa rentabilidade. Só complementando um pouquinho do que o Fred falou, quando a gente vai falar de investimento, usinas de investimento, é legal a gente tentar trabalhar, e é o produto que hoje a gente recomenda, e é o produto que a gente tem no nosso portfólio, né? Trabalhar no limite, ali no 75, porque é um investimento que normalmente está mais próximo da realidade ali, porque quando a gente vai para uma usina de 1 mega, aí esse investimento já sobe muito, né? Então, quando você migra para média tensão, você tem que dar um gap, um salto muito grande ali no tamanho da usina para conseguir rentabilizar com todos esses custos a mais que o Fred citou, e aí normalmente fica muito caro, né? Aí a gente já está falando de um pessoal que vai fazer um investimento maior, é uma usina que demora mais para sair do papel também. Então hoje o que a gente recomenda aí é trabalhar no limite da baixa tensão, aí essa usina de 75 é a que traz maior rentabilidade. Até pessoas querem fazer mais de uma, a gente querem fazer uma grande, a gente fala, não, vamos fazer várias pequenininhas aí que a rentabilidade tende a ser maior. Que legal. E, pois é, e de modo geral, assim, esse custo aumenta tanto, pela questão do transformador, que precisa ser considerado ali no projeto, e muda alguma coisa nos impostos também. Basicamente é isso aí, Tchê. Custo do transformador, provavelmente já vai ter que ter alguma reforma na rede ali, para conseguir fazer toda essa implementação de uma usina de média tensão, né? Então, as de baixa, às vezes precisa, às vezes não. As de média, 95% de certeza que vai ter que fazer. E a questão da tributação ali, né? Você tem que contratar um produto da concessionária de energia para você conseguir deixar aquela usina injetando a energia na rede deles. Entendi. E assim, até entrando nessa questão da tributação, como que é o cálculo da tributação aí da energia, até para a gente ter um parâmetro assim, por exemplo, como que a gente começaria a fazer um cálculo, levando em consideração os impostos, né, para entender se faz sentido, se é um bom negócio, como esse investimento vai retornar? Bom, o que eu acredito, Tchê, o imposto, normalmente quando a gente faz todo esse cálculo aí, né, a gente já coloca ele junto ali pro investidor, para quem está pensando em fazer usina, ele já entender, né, ali. Mas o nosso maior vilão, como o Fred mencionou ali, muitas vezes ele não é nem tanto o imposto, é mais a concessionária, entendeu? Como você está baseando essa venda, vamos colocar assim, né, entre essa venda de energia, ela é totalmente baseada na rede da distribuidora local, né? Então, quem acaba sendo o nosso sócio ali na usina de investimento acaba sendo a própria distribuidora, a concessionária ali da região, que acaba pegando uma grande parcela. Falando de imposto, né, a gente vai ter os impostos normais que vêm ali já na sua fatura de energia, se olhar a fatura de energia aí que você já tem da sua casa, comércio, seja o que for, vai ter lá um pouquinho de ICMS, esse pela distribuição da energia, movimentação de mercadoria, e aí PIS, COFINS, aqueles que vêm sempre ali na sua conta. Isso impacta, mas ele já está na conta ali, ele não é o maior vilão. Normalmente o maior vilão ali é a concessionária, que acaba pegando uma parcela ali, porque você está injetando toda essa energia, né, e para ser consumida em outro local. Então você tem como se fosse um pedágio ali, um frete para essa energia ser transmitida. Assim, o imposto também é super injusto, né? Porque eu estou investindo no negócio, vai o governo tirar uma casquinha disso aí, tipo assim, esse também é nosso sócio, né? O governo, quando a gente olha ali, sempre, né? Toda vez, né? Olha no custo da empresa, essas coisas aí também é outro sócio. Mas o que muda, por exemplo, qual o imposto que vem a mais, ou como que faz o cálculo aí, de repente, de um caso residencial para um caso de usina de investimento? Vai ser o ICMS, vai mudar? O que muda? A questão da tributação de imposto, né, ele vai ser basicamente a mesma coisa de um residencial trabalhando na usina de 75, que a gente chama ali, que é ainda em baixa tensão. Ele é basicamente a mesma coisa. As principais diferenças que a gente vai ter, principalmente no ICMS, o que é? É que hoje, quando você põe uma usina na sua casa, boa parte da energia que você gera e já consome ela. Você não precisa nem
passar ela para a rede da concessionária. Então, como na usina de investimento, 100% da energia que eu gero, eu injeto na rede ali, né, para ter o retorno disso. Então, o que acontece é que a tributação ela é a mesma do seu projeto residencial, porém ela vai ser muito maior em uma usina de investimento, porque eu tenho que injetar toda a energia na rede, entendeu? Então, ela acaba sendo um montante maior por esse motivo, tá? Mas a tributação na usina de 75 ela é similar a um projeto residencial, que acaba impactando muito mais pela quantidade de energia, você está gerando muito mais energia ali na usina de investimento, e porque você precisa necessariamente injetar 100% dela na rede, você não tem consumo simultâneo, né? Legal. Assim, eu queria voltar nesse negócio aí, Rodrigo, para entender qual que é o percentual do ICMS, né? Que eu sei que tem um cálculo aí, acho que o Fred já até mostrou esse cálculo numa ocasião. Mas antes de entrar nisso, até de repente para contextualizar melhor para quem nunca teve contato, a gente tem aí 3 agentes no jogo para a gente conseguir rentabilizar a usina, né? Tem a usina em si, que é o cara que investiu na usina, tem a concessionária ou a distribuidora, que vai distribuir aquela energia que sai da usina, então ela vai ter uma parcela disso. E aí tem direto o recebedor, isso entra no mercado livre de energia. Como que funciona aí essa linha do cara que investiu até quem que paga ele? É uma pergunta, para depois a gente voltar no cálculo ali do ICMS, que eu acho que o Fred tem um cálculo que ele já fez, que eu acho que seria interessante, mas sem ter essa linha, eu não sei se vai ficar tão claro aí para quem está assistindo. Como que funciona esses players aí, né? Quem participa ali pro negócio funcionar? Você tem o investidor da usina, né? Que é quem montou a usina ali e colocou o dinheiro para a montagem dela. Aí você tem a distribuidora local, que é onde a gente vai injetar a energia, então eles fazem parte do processo. Você tem um cliente final lá, né, que vai receber essa energia que você está produzindo e pagar um pouquinho mais barato do que o que ele paga para a concessionária, né, assim que se torna atrativo para ele. E nesse meio do caminho, a gente pode ou não ter uma cooperativa, que como que funciona, tá? Isso é bem legal ficar claro, pessoal. Tem o Mercado Livre de Energia, que esse já tem e funciona muito bem, principalmente para players maiores, né, que tem um consumo de energia maior, muitas vezes ele vai comprar energia ali através do Mercado Livre, mas esse modelo que a gente está falando, ele não é um modelo de Mercado Livre, tá? Porque o Mercado Livre, para a gente conectar uma usina ao Mercado Livre, já tem que ser uma usina de um porte muito maior. A gente está falando de investimento muito alto, tá? Então, de alto porte, né, que o Fred falou. Isso, exatamente. Então o Mercado Livre é um outro jogo, já a gente vai estar falando de um investimento inicial ali muito alto, tá? A gente está falando aí de coisa de, só para dar um norte para vocês, a gente vai ter que começar um investimento na casa de 5 milhões, mais ou menos, entendeu? Para ter uma usina para conectar lá em Mercado Livre. Então a forma que a gente encontra, pode falar. Só aproveitando essa deixa sua. Então, se eu estivesse falando em alta, uma usina de alta tensão, como é que é a definição? Sumiu aqui. Na verdade, o que acontece? Você pode conectar uma usina para Mercado Livre, né, a partir de um certo tamanho, né? Ela provavelmente vai estar ali em média ou alta tensão, né, a alimentação dela ali, porque a gente está falando de uma quantidade de energia muito alta, né? Então você não consegue conectar em baixa tensão. Então, ela vai ser ali uma usina normalmente que já vai estar conectada direto lá às vezes tem até subestação próxima e tudo mais, porque aí a gente está falando de obra muito maior. Tá, mas então ela estaria ali mais ou menos, tipo assim, acima de 5 milhões, seria o investimento dela, normalmente assim. É um número que eu chutei aqui, mas a gente vai estar falando do investimento inicial a partir disso aí, para a gente conseguir fazer uma usina que a gente injete essa energia em Mercado Livre, né? A gente já está falando de coisa bem maior. E nas outras situações, a gente vai estar em qual faixa, mais ou menos, de investimento? Quando a gente fala da usina de limite de baixa tensão, né, que é essa que a gente acredita e que faz o negócio ser rentável, a gente está falando de um investimento na casa de 350, 400 mil ali, se precisar fazer alguma adequação de terreno, alguma coisa, investimento total, final, tá? Com ligação de entrada de energia, colocação das placas, todo esse processo. Chave na mão aí a gente vai estar falando de mais ou menos 350, 400 mil, tá? E na média? Na média tensão, que eu digo, no médio porte, melhor dizendo.
Se a gente for ali para usinas de média, né, para começar a fechar a conta, eu acredito que a gente vai estar falando de um investimento próximo aí a 1,5 milhão, 2 milhões, pelo menos ali para você conseguir rentabilizar ali de forma legal, né? Porque você vai ter demanda contratada, você vai ter o investimento na cabine primária, que é o transformador lá que o Fred comentou, né? Então, para você gerar uma quantidade de energia que justifique esse investimento a mais, você já tem que montar uma usina maior também, a gente vai estar falando aí de coisa de 2 milhões. É igual o simples, né? A pessoa vai sair do simples, ela tem que faturar muito mais, senão ela vai, né? Tem que ser tem que jogar outro jogo. Aí, é mais ou menos essa mesma analogia aí. Para você migrar ali, você tem que pôr tanta coisa para você sair do zero ali, né? Que o investimento acaba subindo muito, porque você montar uma usina, por exemplo, de 500, 600 mil ali, né? Seria um investimento vai um pouco maior do que a usina de baixa. Em média tensão, para você retornar esse investimento, vai levar muito tempo, né? Não vai fechar a conta. Então aí quando você vai sair da 75 em baixa tensão, aí é já chutar o balde, já fazer uma bem grande realmente, porque daí vai ter retorno. Então, por isso que a gente recomenda e o que a gente comercializa hoje, que faz sentido, é a usina de 75 ali em baixa tensão. Legal. E aí, beleza. O imposto, qual que é o percentual do imposto aí? Tem uma conta, né, Fred? Eu acho que você fez... Tem duas partes aí, né, Tuxi? Uma delas é o que o Rodrigo falou, que é o ICMS, né, o PIS, o COFINS ali. No valor do quilowatt total, uma média ali, você pode colocar uns 15% do valor do quilowatt hoje são esses impostos aí, de 15% a 20%. Mas isso já está embutido dentro do valor do quilowatt já. Né, o que eu acho que você está até, né, buscando saber certinho é aquela tributação que o Rodrigo falou que seria aquele pedágio, né, pela utilização da fiação ali da concessionária. Né? Então, quando a gente rentabiliza uma usina dessa, né, o valor de comercialização desse quilowatt, ele já está considerando todas essas tarifas que estão embutidas nele, né? Seja o ICMS ali, seja essa parte da tributação da fiação da concessionária. Mas se você quiser calcular exatamente ali, você tem que calcular a porcentagem em cima de 28%, que é essa fiação da concessionária, que é a de distribuição, né? Até dentro da conta de energia ali, tem o TUSD, né, que seria a tarifa de uso do sistema de distribuição, que na malha elétrica total do Brasil representa 28%. Então, por isso que a gente calcula a porcentagem de tributação, né, em cima de 28% de toda aquela energia que você injetou na rede, porque são os 28% da fiação que você vai utilizar. Legal. Então aí você já está considerando tanto esse custo aí da distribuidora quanto o imposto, né? Isso, exatamente. Quando é feita essa comercialização, né, no valor final do quilowatt ali, já está tudo embutido. É a mesma coisa que você for comprar um carro, por exemplo, e você buscar saber quanto que seria o carro sem os impostos. Né? Tá tudo embutido ali já junto para você ter o valor final dele. Não, legal. Pois é, aí aproveitando de novo, a gente vai voltar nos players, hein, Rodrigo? Mas só aproveitando aqui de novo, no TUSD, por exemplo, a gente tem uma diferença aí, né? Tem ali, imagina no mercado livre de energia. Eu sei que não é exatamente o que a gente está falando, mas é importante, eu acho, as pessoas saberem também. Tem um valor que você paga da distribuidora e tem um valor que você paga da energia, né? Então, quando a pessoa resolve comprar energia, no caso do Mercado Livre, ela vai estar comprando só metade ali da conta, a outra metade ela não vai conseguir escapar, né? Como que funciona isso? Como que vocês costumam explicar isso para deixar claro para as pessoas? Então, hoje você pega uma conta de luz, ela é dividida exatamente dessa forma, né? Você tem metade que você paga para a distribuidora, que é quem faz a energia chegar ali até você, né? Quem é responsável pelos postes ali e tudo mais, que é concessão regional, então cada região aí tem a sua, certo? Então você paga metade para eles e metade pro gerador, para quem está gerando essa energia, né? Então, usina de Itaipu lá, né? Normalmente que abastece aí boa parte do Brasil, tudo. Então, é sempre dividida essa fatura ali
para esses dois players, vamos dizer assim, o gerador e o distribuidor, né? Que é o Quando a TUS gente e o fala TE, né? isso, TE e TUS, aí se você for olhar na sua fatura, você vai ver isso lá, né? O que acontece quando você está no Mercado Livre, por exemplo, é que você vai comprar essa parte TE de outro local, né? Então, se sua conta ali vai vir com o TUS de normal, e você vai pagar o TE ali por fora, né? O gerador de energia por fora. E hoje energia no Brasil é muito caro, se você for olhar ali, né, no ranking aí de países com energia mais cara, se eu não me engano, o Brasil acho que é segundo ou terceiro, né? Uma das energias mais caras do mundo. Então, você consegue muitas vezes, né, quando você vai para o Mercado Livre, ter uma redução bacana, porque a energia é muito cara, então você compra de outro gerador ali e ele consegue rentabilizar ali, e mesmo assim oferecer uma energia mais barata para você. É assim que funciona. Cara, que legal. Aí eu acho que, pô, fechou perfeito para a gente voltar nos players, porque, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente não está falando de mercado livre de energia, né? Como que acontece essa rentabilização ali? A gente fez um vídeo aqui no canal sobre geração de energia solar, né, off-grid e on-grid, né, especialmente é o que a gente está falando aqui, mas ele não vai ter essa diferença ali do TUD, do TE, né, como que isso vai acontecer ali com relação àqueles players que você estava explicando para a gente? Isso é bem legal, aí já vou entrar no player aí, já tentar amarrar todas essas ideias aí para o pessoal entender. Isso. Como a gente falou, a gente tem o investidor, que é quem montou a usina, a distribuidora, que vai fazer a energia ser transmitida ali e conseguir fazer a usina funcionar realmente, né? E aí a gente tem o consumidor da energia, que está lá na ponta, você pode ou não conhecer ele, e normalmente para a gente conseguir fazer isso, a gente tem cooperativas. Tem outros modelos também, dá para fazer através de consórcio e tudo mais, mas normalmente a gente chama de cooperativa ali, que é um modelo mais comum. Então, o que acontece? O consumidor final hoje de energia, né? Então, por exemplo, se a gente monta uma usina aqui de investimento para a gente, eu não posso vender essa energia diretamente. Isso é uma legislação brasileira. No Brasil inteiro, o consumidor final ele não pode comercializar a energia, né? Então, como que é feito? É como se fosse um aluguel. Essa que é a verdade. Então, você, como se fosse, loca a sua usina para uma cooperativa. Essa cooperativa, ela tem os cooperados dela lá, né? Então, por exemplo, os consumidores, né? Fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Uma usina hoje dessa de investimento vai gerar próximo a 12 mil kWh por mês. Aí essa cooperativa, ela busca, por exemplo, 4 padarias, cada uma consome 3 mil mais ou menos, né? Ela envia esses seus créditos de energia para essas padarias que são cooperados, estão dentro ali do modelo de cooperativa dele, né? Então ele consegue distribuir esse crédito na conta de todas essas padarias, e aí o cara da padaria lá, ele paga um valor menor, normalmente esse valor é em torno de 10%, né? Então, por exemplo, cada um pagava 3 mil ali na conta, vai pagar só 2.700, né? Tem um desconto ali de mais ou menos 10% sem investir nada, né? E aí paga para essa cooperativa remunera o processo dela ali, né? Que é fazer essa administração de tudo isso, e paga o investidor da usina lá no final com a quantidade de energia que ele enviou. Então, o modelo hoje jurídico seguro acontece dessa forma. Você tem ali a sua usina, que vai estar injetando energia na rede, conectada a uma cooperativa, e essa cooperativa, por ser um modelo ali onde você consegue, como se fosse linkar todos esses CNPJs ou CPF, ela consegue distribuir a energia, né, fazer essa geração compartilhada por esse motivo. Então, na verdade, não é uma venda de energia, é como se você locasse a sua usina para essa cooperativa. Esse é o modelo que funciona legal hoje, que tem embasamento jurídico ali para rodar. E claro, também tem gente que faz um pouquinho diferente, como se fosse a negociação direta, né? Ah, não, eu conheço o pessoal das 4 farmácias, e aí põe tudo num nome só, né? As contas de luz para conseguir distribuir o crédito, e aí manda isso, mas isso juridicamente não é tão legal. Se tiver pessoas de confiança para fazer isso, né? Os donos da padaria são muito de confiança, aí é bacana porque você consegue ganhar um pouquinho mais, que é como se tirasse a cooperativa ali do meio do caminho. Mas não é um modelo tão seguro fazer dessa maneira, né? O correto é fazer ele através de cooperativa mesmo, que aí fica bem embasado e também traz o retorno que a gente espera. É o que eu sempre falo para os clientes aí, né, Rodrigo? O objetivo do investidor ali da usina é ele ter um terreno ali, né, fazer o aporte financeiro
e simplesmente receber a rentabilidade ali da usina, né? A ideia dele não é ficar lidando com o consumidor final, né? Às vezes algum contrato de gaveta ali que o pessoal faz, né? Alguma inadimplência, o pessoal quer investir quer receber. Então esse modelo, né, de aluguel da usina para a cooperativa é o que traz mais segurança e não dá trabalho nenhum, né? Ele vai só ver a rentabilidade dele ali, é proporcional ao aporte que ele fez. Não tem que ficar tomando conta, né, de para quem que ele está passando essa energia. É a melhor Normalmente isso é forma de feito... diminuir os riscos, né? Perfeito. Normalmente isso é feito no atacado, né? Que é assim, são grandes players, né? A pessoa investe para ter um único comprador, no caso, então, que é o que a gente está falando, né? Que seria esse modelo de consórcio ou cooperativa, né? Porque facilita. A gente tem esse modelo que a gente vê por aí também de assinatura de energia solar, é isso aplicado para o varejo, seria isso, né? Exatamente. A energia por assinatura que você vê é justamente esse modelo acontecendo na prática. O que acontece é que a cooperativa ali, ela está buscando o cliente que consome ali, né? Então ela faz como se fosse uma assinatura para esse cliente e ela vai receber um descontinho ali na conta, né? Sem investir nada. Essa que é a energia por assinatura. Então, a energia por assinatura nada mais é do que essa cooperativa tentando captar clientes que consomem bastante energia ali para oferecer uma pequena redução, comprar essa energia ali da gente, né, alocar a nossa usina ali, a gente falando como se eu fosse um investidor, né, então eles prospectam nas duas pontas, né, a cooperativa ali, ele tem que prospectar investidores, usinas, né, para se conectar a ela, para ela alugar, porque ela até poderia, ela mesma ser a geradora dessa energia, só que o investimento é muito alto. Imagina quantos players ela não tem na outra ponta. Ela teria em capital para fazer um investimento em montar todas essas usinas? Normalmente não. Então a forma qual que é você locar essa usina de pessoas que já investiram, né, que aí é o investidor, e aí ela capta tanto usinas para alocar, quanto consumidores lá na ponta de energia. E ela faz o link entre esses dois. Claro, passando uma segurança, por isso que é bacana fazer com uma cooperativa, né? Que aí você diminui muitos os riscos, porque ela assume boa parte desses riscos, né? Então, tanto para o consumidor final lá, como ela tem vários geradores, ela garante que aquele cara não vai ficar sem energia ali nenhum mês, e da mesma forma, a outra ponta, o investidor ali, como ela está fazendo todo o processo e tem vários clientes para vender essa energia, ela garante que a usina vai sempre rentabilizar ali também para o investidor. Cara, excelente. Então, eu acho que esse é o grande tchan da coisa. Por exemplo, a gente está falando de contratos de quantos anos, mais ou menos? Hoje, a base de mercado, eu não pode falar aí melhor, mas é coisa de 10 anos, tá? Normalmente, os contratos ali que faz tanto quando de aluguel de terreno, quando vão fazer usinas desse tipo, e o contrato normalmente com a sua cooperativa ali, né, com a comercializadora de energia, vamos dizer assim, são normalmente contratos de 10 anos. Então é como se você garantisse a compra dessa energia pelos próximos 10 anos ali. Cara, então, isso aí explodiu minha mente. Então vamos lá. Fiz um investimento na energia solar. Beleza, tô gerando energia, agora eu quero vender ela. Eu vou ter um cliente que, por contrato, um cliente confiável, ele vai me pagar aquela energia pelos próximos 10 anos, o valor combinado com ele, que eu sei que aquele valor vai me dar retorno. Basicamente, é esse o modelo de negócio. É isso aí, é isso aí. Por isso que é importante buscar sempre uma cooperativa ali que está bem no mercado, que já faz isso há algum tempo, mas o contrato que você faz com ela ali é como se fosse uma garantia de compra realmente pelos próximos 10 anos. É bem assim, e aí isso dá uma segurança muito bacana para o investidor, né? Você sabe que vai ter alguém que vai querer essa energia aí pelos próximos 10 anos, e aí, claro, gera muito mais confiança em fazer o investimento. Ô, Rodrigo, e normalmente, por exemplo, eu imagino que vai ter muito caso a caso, né? Questão do terreno, de adequações, né? Essas coisas todas. Mas normalmente a pessoa consegue enxergar um payback aí, uma taxa de retorno desse investimento, em quanto tempo mais ou menos aí? Legal. Hoje o que acontece? Normalmente quando você vai fazer um investimento desse, o pessoal não olha tanto payback, né?
até porque também você tem ali a usina, né? A usina é sua, então acabou os 10 anos ali, você pode vender essa usina ou renegociar com a cooperativa e tudo mais, né? Então você tem um bem ali, né? Que é a usina, né? Mas hoje, fazendo através do modelo de cooperativa ali, se você for calcular payback mesmo, a gente vai estar falando de um payback de mais ou menos 4 anos e meio a 5 anos, né? O Fred até pode falar um pouquinho melhor, ele faz esse cálculo direto aí. Hoje, quando a gente fala de uma usina de investimento, é isso, né, Fredão? É, isso aí. É o que o Rodrigo falou, Tchê. Quando a gente tem um investimento, né? Fazendo um paralelo, você coloca um dinheiro, claro que não seria o melhor o investimento, né? Mas numa poupança, você não olha exatamente ali em quanto tempo aquele dinheiro vai retornar para você. Você olha quanto que ele vai te pagar mensalmente, né? Quanto que ele vai te gerar. O payback está nessa faixa de uns 4 anos e meio, mais ou menos, e a rentabilidade, né, que a gente consegue com uma usina dessa é de 1,5% a 2% ao mês. Está nessa faixa. Depende bastante ali, né, principalmente do valor final da usina, igual o Rodrigo explicou, né, bastante de questões técnicas ali do investimento. Então, por isso que varia um pouquinho essa rentabilidade. E a gente compara, né, esses investimentos geralmente com outros investimentos que são considerados seguros. Né, a usina de investimento de energia solar, ela é considerada segura até mesmo por esse contrato de 10 anos. Então, né, por exemplo, se você compara com uma aplicação em renda fixa, né, um CDB, um tesouro direto, ou você compara com um imóvel de aluguel, por exemplo, então ela é uma rentabilidade bem acima desses outros investimentos. 1,5% a 2% ali mais ou menos, e uns 4 anos e meio de retorno. Então, até Cara, eu bacana acho que muito... nesse período dos 10 anos de contrato, né, você recebe o valor da usina que você investiu e ele mais uma vez, né, você recebe 2 vezes ali o valor que você fez o investimento. E você ainda tem a usina, né? E ainda tem a usina. E a usina, ela, por exemplo, vai ter aquela média lá de 15 a 25 anos ainda de geração, né? Você pode, de repente, fazer um contrato novo, alguma coisa assim, né? Exatamente. Cara, Exatamente. assim, aqui o meu foco, né, é trazer ferramenta para as pessoas, toda essa coisa, né, de ter uma vida mais, que ela possa estar fora do sistema, assim, que ela possa ali, levar a vida dela numa boa, o custo de vida cai muito e que ela possa tirar renda, quer dizer, fora dos centros urbanos, por exemplo. O que eu acho muito doido essa questão da usina de investimento, percebi isso, né, caiu a ficha, quando eu vi o caso de uma aldeia na Alemanha, aldeia assim, entre aspas, né, tipo Marcovilla, uma comunidade lá, que os caras investiram em geração de energia e eles foram viver uma vida off-grid, vendendo energia para Berlim. Eu fiz um artigo para newsletter Homesteaders Brasil. Vou deixar o artigo aqui embaixo para quem quiser ler, mas o vídeo da semana que vem é um estudo de caso sobre esse caso especificamente, porque quando a pessoa ela pensa em viver uma vida no campo, por exemplo, sempre fica muito associado com essa coisa de, vou ter que plantar, criar animais e tal. Pô, pode ter isso também. Mas esse é um aspecto muito novo, né? Da pessoa poder gerar uma renda, uma boa renda no campo, ali investindo em venda de energia elétrica, né? Eu acho isso muito subjetivo. E uma coisa que eu queria entender, que você quer comentar sobre isso, Rodrigo? Não, eu acho que é exatamente isso. Normalmente o cliente que vai fazer sentido, né, que busca a gente para essa solução de usina de investimento, normalmente é isso. Alguém que tem uma chácara ali, que gera um custo mensal para ele, né, ou então alguém que já trabalha ali no campo, realmente como você falou, né, trabalha ali fazendo alguma cultura, alguma coisa, plantando alguma coisa, ou até mexendo com animais, tudo mais. Ele normalmente tem espaço, né? Espaço ali, esses 1.000 metros quadrados não é problema para ele, e é uma forma dele, seja quem tem uma chácara, como se fosse pagar todos os custos fixos dele ali, né, para manter ali e utilizar a chácara, ou então quem tem ali o espaço e trabalha já no campo, né, você pegar um espacinho ali que às vezes está morto, que você não usa para nada, e tirar uma rentabilidade mensal dele aí. É esse cliente que realmente busca a gente para essa solução. Aí até evoluindo um pouquinho, eu vou voltar aqui de novo para essa parte mais técnica. Mas você vê, assim, a diferença, né? Porque às vezes a gente fica com esse preconceito da vida no campo, só que, pô, você vai comprar um apartamento, sei lá, 300, 400, 500 mil, vai pagar ali um aluguel todo mês,
a taxa de condomínio todo mês e tudo mais. No campo, o investimento da terra é muito menor do que isso, você não vai ter que pagar um condomínio e as possibilidades do que fazer de geração de renda imensas. Pô, você está falando aí, imagino que você esteja bem acostumado então, né, a pegar esse cliente que tem, de repente, uma criação, alguma coisa, e o cara ainda vai rentabilizar agora com a energia também. Quer dizer, no campo, tudo vira negócio, entendeu? Às Isso vezes aí. você mora em um apartamento, você não pode nem ter energia solar, ao passo que no campo tudo vai virar ali uma forma de gerar renda. Sim, e uma coisa bacana que a gente fala, né? O pessoal até brinca como se fizesse uma aposentadoriazinha ali, né? Garantir ali a compra dessa energia por muito tempo. Então, o pessoal no campo faz muito. E uma coisa bacana é que, querendo ou não, você está fazendo ali uma comercialização de energia. Energia, a gente sabe que é essencial, né? Se for pegar ali no histórico, olhar para trás aí no mundo, todas as guerras que tiveram sempre tem alguma coisa de energia no meio. Então, é briga por petróleo, briga sempre por gás, coisas que vão conseguir gerar energia, né? Então, energia sempre é o que está sendo disputado ali no mundo e é uma coisa muito importante. E quando a gente olha, por exemplo, para a questão mais econômica da coisa, normalmente, quando vai se calcular índices de inflação e tudo mais, IPCA, o que costuma puxar para cima esses índices de inflação, normalmente é a energia. A energia normalmente é a coisa que mais sobe, né? Então, como você está comercializando esse ativo, que é a energia, que é muito importante, querendo ou não, a sua rentabilização ali em cima, ela vai crescendo com esses aumentos também. Conforme vai aumentando o valor do quilowatt-hora, você vai se beneficiando, né? Então, com o passar do tempo, é como se a usina fosse cada vez rendendo mais dinheiro também, né? Cara, que demais essa visão que você passou, muito legal. Ô, Rodrigo, até para a gente finalizar essa parte, para chegar aqui no que os bitcoinheiros querem saber, manutenção. Qual que é a manutenção disso? Qual que é o custo de manutenção que vocês calculam? Tem a questão da sujidade das placas também, né? Depreciação, como é que você vê tudo isso? Só falando de depreciação, normalmente a depreciação ela não é muito grande, porque a usina ela tá ali, ela gera energia, né? A vida útil das placas é muito longa, então depreciação é quase nada, tá? E falando de manutenção, a manutenção que a gente vai ter numa usina dessa é limpeza de módulo, tá? Fora isso, não tem outra manutenção assim periódica que você tem que fazer para manter essa usina operando. Claro, é legal você ter ali o legal é você ter ali o monitoramento, né, para acompanhar também, garantir que essa usina não fique sem funcionar, afinal ela parada é você perdendo dinheiro, né? Então, talvez alguma manutenção, assim, vamos dizer assim, de infraestrutura de internet, né, garantir que a internet está sempre chegando ali para você conseguir monitorar até de forma remota, né, caso você não esteja morando ou ficando no mesmo local que está a usina, né? Então tem questão de internet que é importante. Aí com o Starlink hoje em dia ficou mais fácil também, né? Às vezes você consegue né, internet em qualquer lugar. E o bacana é que a manutenção é a limpeza das placas, a poeira que vai se acumulando ali e impede da luz do sol entrar ali na placa. E o bacana para quem está no campo de novo, né, é que normalmente essa manutenção é feita por ele mesmo. Ele vai lá, joga uma água nas placas e está resolvido, né? Daí acaba não gerando nem tanto custo. Uhum. Pois é, por exemplo, no residencial, costuma-se indicar ali uma limpeza da placa uma vez ao ano, né? Agora, olhando isso como um negócio genuíno, assim, vocês costumam recomendar essa limpeza mais de uma vez, especialmente no período da seca? Como que é essa... Porque vai interferir bastante, né? Porque agora a gente está falando de uma escala bem maior, né? Qualquer coisa ali a mais, 10% que você gerar, significa bastante, né? Olha, a chuva, como você falou, é uma coisa que ajuda a gente, né? Querendo ou não, a chuva dá uma limpadinha ali na placa. Mas esse tempo de um ano, normalmente é um tempo tranquilo para fazer na residência. Quando a gente fala de usina de investimento, o pessoal tende a ter uma periodicidade maior, né? Fazer isso com menos tempo para garantir a usina sempre entregando no máximo. O que a gente tem que tomar cuidado é, às vezes, a localização dela, né? O Fred sabe bem aí também. Quando a gente está, por exemplo, no campo ali, né? Você tem, às vezes, estrada de terra. Se tem uma estrada de terra muito movimentada ali por perto, aí a gente recomenda fazer isso num tempo menor, né, Fredão? Depende aí da região, de como está o local ali, no mínimo a cada 6 meses, pelo menos, para
para conseguir garantir a geração ali. Claro que depende de como que está a situação ali, né? Se o pessoal está no local, é mais fácil de vistoriar as placas ali, né? Ver se está com muita poeira acumulada em cima, ou até mesmo pelo aplicativo, né? O pessoal consegue ver, tinha uma geração de tanto esperado, está gerando menos. Por quê? Provavelmente pode ser que seja uma sujeira das placas. E aí já providenciar a limpeza já. Acho que é isso, 6 meses aí é um tempo tranquilo, assim, que você não vai estar perdendo dinheiro se fizer a lavagem. Agora, claro, às vezes a usina tá lá do lado da sua casa, você já tá ali, né? Às vezes bateu uma aguinha nela ali todo mês, né? Tem cliente nosso que ele fica lavando as placas toda hora lá para garantir. A gente tá falando aí do quê? De repente, eu acho que pelo que vocês falaram aí de retorno e tudo, a gente tá falando de um salário de R$6.000 por mês nesse investimento. Mais ou alguma menos coisa isso. nesse sentido aí. Mais ou menos então, isso. para garantir meu salário de R$6.000 por mês, eu lavo tranquilo. É jogar água, pô. E quando ele tá ali, né? Quando a usina tá no quintal dele, aí fica muito fácil, né? Ele tá ali já acaba ele mesmo lavando. Mas o custo também não é muito alto, não. Caso precise terceirizar isso, né? Alguém fazer essa lavagem, a gente tem esse serviço também, mas caso precise, não é um custo elevado, assim, também não, que é algo a se preocupar, não costuma ser. A lavagem das placas é tranquila de fazer. A dificuldade, às vezes, é trabalho em altura, né? Para você colocar em cima de galpão, por exemplo, aí dependendo da pessoa, às vezes não consegue subir, tem que tomar cuidado com o trabalho em altura, né? Esse normalmente é um dos maiores problemas, mas se tá no solo ali é muito fácil. Cara, e essa manutenção, tem alguma diferença dela entre interior e litoral? Tem alguma nuance aí? Como é que funciona? Não muda muito, né? Claro, quando você está no litoral, você tem aquele clima de maresia, né? Que pode fazer com que a placa talvez suje um pouquinho mais rápido, tá? Isso pode acontecer. Mas em questão de manutenção, por exemplo, com uma preocupação que normalmente a gente tem no litoral, né? Que é as coisas enferrujarem, né? Lá no litoral acontece sempre. As estruturas de fixação, tudo em alumínio, aço inox, então não tem problema não. Talvez, dependendo do local ali, às vezes suja um pouquinho mais rápido, né? Mas não tem um impacto tão grande, não. E uma coisa que eu não falei também, se for usina de solo, tem que tomar cuidado às vezes com o mato, né? Às vezes tem que dar uma roçadinha na grama ali por baixo também, porque se o mato ficar muito alto, faz sombra na placa, não pode passar a placa. Cara, eu já vi, nesse caso da Alemanha que eu te falei, que o pessoal colocou as placas de uma forma que elas ficavam bem altas para servir de sombra para o gado. Dá para se fazer. Vai ficar mais caro, né? Sem dúvida, você vai ter um investimento inicial maior, mas às vezes o benefício que traz, né? Eu já vi também, tem essa opção que o pessoal faz mais alto para o gado ficar embaixo ali na sombra, e tem alguns modelos que o pessoal faz até alguma cultura embaixo das placas, por exemplo, pega uma cultura que precisa de um pouquinho mais de sombra, né? Que está com o sol nela ali, não é bom para ela, e faz a produção disso embaixo das placas também. Eu já vi alguns tipos de cultura. Não, fantástico. É igual naquele caso chinês, né? O pessoal tem o lago, e aí tem as placas, a placa é dupla face, né? E embaixo, na lagoa, eles criam um camarão. É como se fosse uma lagoa, é no mar, né? Mas vira como se fosse uma lagoa, só que com a água do mar. E em cima gera energia, então, quer dizer, várias culturas ali ao mesmo tempo gerando energia elétrica, né? Muito legal. Ô Fred, entrando aqui para saciar aqui a curiosidade dos bitcoinheiros, a gente buscou fazer um cálculo, né? Para entender, porque muita gente pergunta, como que é investir em usina solar ou de usina de investimento, né? E de repente, como que sobra minerar Bitcoin, alguma coisa assim, né? A gente tem um cálculo aqui, mais ou menos, você quer explicar ele para a gente matar essa curiosidade? A gente achou uma calculadora aqui, né, Tchê? Que já... CoinWars. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra gente também, aqui. Viu? Você que tá passando a tela aqui, né, Tchê? Isso. Tá, então, basicamente aqui, né, nessa calculadora de mineração, a gente tem 3 entradas, né? 4, na verdade, que é a taxa de mineração, né, que depende da máquina ali, que o pessoal vai ter para fazer a mineração do Bitcoin. Depois disso, né, a gente vai ter aqui de entrada, né, o consumo que essa máquina vai ter, né, vem nas especificações aqui, né, Tuxê,
Inclusive, máquina, né? nessa calculadora aqui, ele está dando a potência em watts, né? Só tem que fazer uma conversão aqui, né, para dividir por 1000, para passar para quilowatt, e aí depois ver quanto tempo ela vai ficar ligada por mês. Uma continha bem simples ali, né? Multiplicar pelas horas e pelos dias que vão estar ligados no mês. E aí, Certo. Legal. né, a outra entrada aqui seria o custo da eletricidade, e aí é só converter para dólar. No caso de você ter uma usina, né, de geração própria para suprir um consumo desse, então você pode colocar um valor bem baixinho aqui, né, considerando algum tipo de imposto ali, algum ponto relacionado a isso. E a taxa de manutenção, né, que a gente considera 1%, né, Tuxê? Aqui. Da nuvem, né? Que é Isso, o pool lá exatamente. de hospedagem. Isso. Nesse cálculo aqui, né, Fredão, a gente não está calculando aqui, não está colocando essa conta aqui, a depreciação do equipamento. E nessa primeira conta, o que a gente quis trazer, né, é de quanto que, por exemplo, a gente está considerando aqui R$1 o quilowatt-hora. É mais ou menos isso hoje, né, tá o quilowatt-hora, não é? Isso, exatamente. Então daria 18 centavos de dólar. E então, quer dizer, nessas configurações aqui, uma máquina de 13.700 dólares, a gente conseguiria produzir diariamente, né, ter um lucro diário de 13 dólares em Bitcoin, que seria inviável, né? Ou seja, o que a gente está mostrando aqui, que no valor da concessionária, né, da luz na concessionária, a gente não conseguiria ter retorno sobre investimento com mineração de Bitcoin, né? No preço do Bitcoin hoje, inclusive, né? Porque isso vai variar de acordo com o preço. Se tiver $1 milhão o Bitcoin, pô, vai ter valido a pena demais ter feito esse investimento aí no passado, né? Exatamente. Mas quanto que você colocaria o custo do quilowatt-hora na usina de investimento? A gente pode colocar aí, Tuxê, em dólar, uns 3, 4 centavos de dólar por quilowatt, né? Perfeito. Então, 3 centavos de dólar por quilowatt, a gente já vai chegar em 12 dólares e 91 ao dia, né, de lucro. De lucro, né? Na mineração de Bitcoin. Com essa máquina, né, a gente pode testar várias outras máquinas aqui. E aí a gente estaria falando, então, de 1.061 dias para ter o retorno sobre o investimento, né, e depois disso é lucrar. Isso, vai dar uns 3 anos, mais ou menos, né? Legal. Aproximadamente uns então 3 a anos. usina. A gente está falando de quantos anos de usina ali para a gente gerar, né? Considerando aí que a vida útil das placas, né, de 25 anos, então é bastante coisa para ter lucro depois ainda, né? Cara, excelente. O pessoal busca muito hoje essa questão até da hídrica, né? Porque a hídrica também é bem barata, né? A pessoa já aproveita ali, só aproveita o giro ali do gerador, então gera um lucro maior, mas de repente não tem curso d'água, né? Mas tem o recurso da energia solar, né? Todo lugar vai ter, e aí ela consegue gerar essa rentabilidade. Vou deixar o link aqui, até muito interessante. Um ponto bacana aí, Tchê, até puxando lá do começo da conversa lá, até que o Rodrigo falou, se o pessoal tem uma máquina dessa, por exemplo, né, e não quer usar 24 horas por dia, quer usar 12 horas por dia, por exemplo, é interessante que se ele tem essa usina, né, ele deixar a máquina ligada só durante o dia, porque aí vai entrar muito naquele consumo simultâneo, e aí ele não vai ter que pagar imposto de estar enviando energia para a concessionária. Legal, excelente dica. Porque não vai trafegar o quilowatt-hora ali na rede da concessionária, né? Vai sair das placas dele ali e já vai direto para a máquina que vai estar consumindo essa energia, né, a grosso modo. Então ele não vai ter que pagar uma tributação ali de estar injetando essa energia na rede. Legal. E tem que calcular tudo, né? Qual que vai ser o investimento ali na usina, qual que vai ser o investimento ali em máquina, essas coisas todas. Você fez um cálculo, né? Uma máquina dessa para rodar por mês, a gente precisaria de quantas placas? De cabeça, sim, precisa de umas 60 placas. 24 horas por dia, né? Bastante coisa, hein? Vai uns 5.000 kW no mês, mais ou menos. Entendi. Maravilha. Pessoal, então agora, se alguém chegar aí pelo canal, em vocês, pô, fala aí que veio aqui do nosso papo, até pra gente saber, poder mensurar, né?
como que está sendo aí, se está fazendo sentido para vocês. E o Fred, o Rodrigão aí, estão ligados na comunidade Bitcoiner para conseguir atender aí os anseios da galera e também quem quer gerar renda no campo, né, Rodrigo? Isso aí, acho que o pessoal que tem um espaço, né, tem 1.000 metros quadrados ali que dá para utilizar, é muito válido vir conversar, né, a gente consegue fazer um estudo inicial ali sem custo nenhum, né, então estudar, ver essa possibilidade, tenho certeza que você tem 1.000 metros quadrados ali parado, é algo que pode ter um retorno show de bola, né, e a galera do Bitcoin aí também, a gente tem muito cliente aqui que faz mineração, e alimenta ali as máquinas com placa solar. Com certeza o retorno ali fica muito mais viável e é muito bacana. E é o que o Fred falou, né? Desde projetos menores até grandes projetos ali, vai depender, claro, da sua máquina, do tempo que você vai estar minerando ali, né, por dia, o consumo. Mas às vezes, uma máquina que não é tão potente, às vezes ali um investimento pequeno você já consegue suprir ali e ter um retorno bem legal. Legal. Ô, Rodrigo, tem uma pergunta que eu queria fazer, que acho que é uma das primeiras coisas que o espertinho pensa, né? Não tem a terra. Vou financiar a terra, financiar o fotovoltaico, né? Tem que ter algum capital, né? Sair financiando tudo. É claro, né? Às vezes o pessoal acha que descobriu a máquina do dinheiro, né? O Fred costuma fazer essa brincadeira aí. O que acontece? Como a usina de investimento, né? A gente tem aqueles players que a gente comentou, né? Então, para a cadeia funcionar certinho, com risco baixo, tem muita gente ali, né? Tem a concessionária, a cooperativa, o consumidor lá na ponta, né? Então, nesses casos, o financiamento ele não faz tanto sentido. Por quê? Porque a sua taxa de juros ali, né? Ela às vezes é maior do que a rentabilidade que você consegue mensal, porque você tem ali esses players que estão dividindo ali esse lucro junto com você, vamos dizer assim, né? Uhum. Quando você tem um consumo próprio, né? Vamos supor, a galera que quer colocar a energia solar para fazer mineração de Bitcoin, né? Então aí ele vai estar gerando energia e consumindo já na própria máquina dele. Aí o financiamento faz sentido porque a economia que ele vai ter na conta de luz, essa economia paga ali a parcela dele, né? Fazendo financiamento. Agora, quando você vai para uma usina de investimento, aí a gente recomenda o pessoal realmente estar com capital, né, que consegue fazer esse investimento ali com recurso próprio, aí tende a fazer mais sentido, porque não tem como, né, quando você vai para o financiamento, você vai pagar um pouco de juros, e aí pensando na usina de investimento, a rentabilidade não vai ser bacana. Então, é um produto, né, essa usina de investimento, mais para quem está com o capital realmente parado, né, seja um capital que está investido em alguma coisa que não está rendendo muito, ou então alguém que tem várias casas de aluguel, por exemplo, é um pessoal que acaba chegando na gente, pega uma dessas casas ali, né, que custa ali 350 mil, em vez de receber o aluguel, vai ali para a usina de investimento, né, uma dessas casas com certeza vai render muito mais do que um aluguel, né, hoje para você conseguir... menos dor de cabeça, né? Conseguir 6 mil reais de aluguel, eu garanto para você que uma casa de 350 mil reais não vai te trazer esse aluguel mensal, né? E uma usina de investimento vai. Cara, excelente. Pessoal, muito obrigado. Tem uma consideração final? Também. Hã? Se o pessoal quiser pagar a usina em Bitcoin também dá para fazer. Faz a conversão, né? Rapidinho. Não, perfeito, coisa boa. Gente, tem alguma consideração final? Tá dito? Da minha parte, acho que é isso. Quer falar aí, Fredão? Da minha parte também, Tuxê, o Rodrigo tá... Acho que foi bem explicativo já. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo aí pelo tempo de vocês. Obrigado a você que assistiu o nosso papo até agora. Te convido novamente a compartilhar com todos os amigos essa conversa, seja no Spotify, seja no YouTube. Você pode entrar em contato com o Fred, com o Rodrigo. O link está aqui na descrição. E te convido a assinar a newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. O link também está aqui. Todo sábado, 11h30, te envio um artigo aprofundado no próximo sábado sobre usina de investimento, tá certo? Gente, muito obrigado. Te desejo vida, liberdade, propriedade. Até a próxima.